Pronto, gente, não se preocupem que em relação a esses assuntos que não são do estatuto especificamente, seja a FGTS ou seja a questão das contribuições previdenciárias, até o dia 5 eu já dou uma resposta. Quem quiser, inclusive, procurar o sindicato nesse dia, eu vou estar presencialmente, porque realmente a pauta de hoje é única e exclusivamente relacionada ao estatuto, né? E como eu já falei, FGTS e contribuição previdenciária estão regulamentadas em outras leis. E aí, gente, eu já gostaria de falar sobre os impactos da reforma administrativa, né? E é muito importante, eu achei muito bom, Germana, você ter colocado a questão do estatuto antes da reforma, justamente porque alguns pontos da reforma só dá para ser entendido se o servidor conhecer o seu estatuto, né? Então, essa PEC 32 de 2020, ela é o que a gente chama de reforma administrativa, ela é uma emenda constitucional. Foi apresentado um primeiro projeto que era muito ruim, era um projeto que prejudicava tanto os atuais servidores como os futuros, que é essa falsa fala de que a PEC só vai prejudicar quem vai entrar depois, e é mentira, prejudica tanto quem vai entrar depois como quem já está. E aí eu separei 6 pontos, porque em 23 de setembro foi aprovado pela comissão especial um substitutivo, né, a essa PEC. Então eles mudaram muitos pontos do texto. Alguns pontos foram mantidos, mas na sua essência foram mudados muitos pontos. E hoje esse é o texto atual que está indo aí para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Então, eu separei 6 pontos desse substitutivo, para que o servidor saiba do que é que se trata a reforma, saiba que o servidor, e não só de Santa Quitéria, mas a gente ainda percebe que os servidores têm que se mobilizar mais para pressionar, porque se for aprovado, mesmo com esse substitutivo, a gente apenas deixou uma proposta que era horrível para uma proposta que é péssima, então não mudou nada. Esse substitutivo ele é tão ruim quanto a primeira proposta, e vocês vão ver que quando a gente apresentar esses 6 pontos, tem muita coisa ruim que vai afetar tanto o servidor público hoje, que já está no cargo público, como ainda os que vão entrar, né? Então, assim, o primeiro ponto é dizer que eles mudaram aquela história de funções típicas de Estado, né? E também de prazo indeterminado para concurso. Então, eles alteraram isso, né? Então, eles fizeram a alteração, mantendo a estabilidade dos servidores públicos, que já se encontram em serviço, né? E retirar essa questão de funções típicas de Estado. Porque, pelo texto anterior, só iria ter concurso público para funções típicas de Estado, que são aquelas funções que não encontram função equiparada no setor privado. Então, todas as funções que você encontra hoje, equiparação no setor privado, pela proposta antiga, não teria mais essa estabilidade, né, para quem fosse entrar. Aí eles modificaram isso. Mas a gente sabe que isso é um velho truque de você apresentar algo muito ruim para você tirar alguns pontos para dizer que é bom. Olha, é ruim, eu vou ouvir vocês, então eu vou tirar algumas coisas. Pronto, eu estou ouvindo vocês. Mas que, na verdade, a sua intenção era apresentar o que está nesse substitutivo. Então, muita coisa ruim é colocada para que as pessoas achem que a coisa melhorou, né? O pessoal até fala que isso é uma técnica muito usada em neurociência. Quando você quer contar uma notícia ruim, antes de contar a verdadeira notícia ruim, invente uma pior. Porque depois que você contar ruim, a pessoa já vai ficar até mais aliviada. Ah, é só isso. Porque se você contar ruim diretamente, todo o foco de decepção vai para aquela única notícia. Então, a técnica é essa. Vamos criar uma lei muito ruim para depois a gente fazer papel de bonzinho. Vamos alterar algumas coisas, porque se disserem que a gente está empurrando uma lei ruim, nós vamos dizer, peraí, nós cedemos em vários pontos, né? E a gente sabe que esses pontos que eles cederam, na essência, não tiram os prejuízos, os grandes prejuízos que os servidores vão sofrer. Então, eles mudaram essa questão aí de função típica de Estado e mantiveram a estabilidade dos servidores públicos no modo que está. Né? Então, não vai ter essa questão de tempo indeterminado e tal. Isso aí foi alterado. O segundo ponto é que eles passaram a permitir a contratação de temporários pelo prazo até de 10 anos, o que é um absurdo. Né? Então, assim, um temporário que fica 10 anos, ele é permanente. Né? Assim, como é que você permite, incluindo as prorrogações,
que um temporário fique 10 anos contratado. Se aquela pessoa tem que ficar 10 anos, então aquela carência ela é uma carência definitiva. Porque o contrato temporário é um caso excepcional. O temporário ele tem que suprir carências provisórias. Vamos supor que um grande grupo de servidores tiraram licença, por exemplo. Aí você contrata alguém, porque depois aquele servidor vai voltar. Agora, você permitir que se contrate por 10 anos, você está deixando aí de dar prioridade a concurso público para permitir contratação de temporários. E dentro disso, que é o terceiro ponto, está a questão das parcerias com entes privados, que é uma terceirização disfarçada, que já acontece hoje, e essa reforma permite ainda mais que essa terceirização aconteça, porque permite que nos cargos que não sejam exclusivos de Estado, traduzindo, gente, o que não é cargo exclusivo de Estado são aquelas funções que encontrem função equiparada no setor privado. Enfermeiro é exclusivo de Estado? Não, porque existe enfermeiro no setor privado. Professor é exclusivo de Estado? Não, porque existe professor no setor privado. E essa PEC, ela diz que é possível a parceria com entes privados, desde que não abranjam atividades de cargos exclusivos de Estado. Então, qualquer função que não seja exclusiva de Estado vai poder ser terceirizada. Isso é um absurdo. Porque você, primeiro, aumenta a contratação temporária até 10 anos e, segundo, você abre uma brecha para que se faça parcerias com entes privados para terceirizar serviço público. E aí você está acabando com o concurso público, porque daqui a pouco, para que eu vou fazer concurso público se eu posso contratar alguém por 10 anos ou se eu posso fazer uma parceria com empresa privada que eu vou pagar um valor fixo e aquela empresa vai trazer seus funcionários, muitas vezes, com salários que não têm a mesma valorização no serviço público, para prestar o mesmo serviço que um servidor público concursado presta para mim, na visão do gestor, com um custo mais alto. Né? Então, é um absurdo, porque praticamente põe fim aí ao Instituto do Concurso Público. Um quarto ponto está relacionado à possibilidade absurda de se reduzir a jornada de trabalho e a remuneração em até 25%. Então, vejam vocês, se o seu município passar por uma crise fiscal e a reforma for aprovada do jeito que está, o prefeito amanhã vai poder reduzir 25% da sua jornada, se provar que está em crise fiscal, e você vai ter uma redução de até 25% do seu salário. Isso é um absurdo. Hoje a Constituição não permite isso, porque nós temos o princípio da redutibilidade de vencimentos. Atualmente, o prefeito até pode reduzir a jornada, mas não pode mexer no salário. Com a PEC, ele vai poder reduzir sua jornada em até 25% e também o seu salário. Então, quem ganha hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui num valor fechado de R$1.000, a pessoa perderia R$250. Né? E muitas vezes por uma crise que é causada por falta de administração, por falta de gestão. Então, o servidor, por mais que ele não tenha culpa daquela crise fiscal, ele vai ter que pagar o pato, porque além de ter a redução da jornada, ainda vai ter 25% reduzido do seu salário. Um quinto ponto prevê o estágio probatório em ciclos semestrais e se houver duas avaliações insatisfatórias, o servidor público em estágio probatório pode ser exonerado. Esse estágio probatório ele é de 3 anos, né? Então ele vai ser avaliado semestralmente. Nós vamos ter aí 6 avaliações. Hoje é para ser feita apenas uma avaliação, né? E ele vai passar aí por 6 avaliações, e se ele for insatisfatório em 2, ele é exonerado. Ou seja, você tem 6, mas basta que ele seja reprovado em 2, né? Então, se ele for aprovado em 4 e for reprovado em 2, ele perde o cargo. Gente, como assim? Cadê a proporcionalidade? Né? Quer dizer que o cara foi bem em 4, foi ruim em 2 e não vai ser exonerado porque foi mal em 2? Se vão ter 6? Fere até mesmo a lógica da própria matemática. Né? E você vê que isso abre brecha, inclusive, porque não há uma regulamentação de como vai ser essa avaliação, quem são os membros dessa avaliação, quem vai ser nomeado para fazer essa avaliação, como é que ela vai acontecer. Então, isso gera uma politização muito grande desse instituto de avaliação dentro do estágio probatório. E o último ponto que eu queria abordar, e aí afeta diretamente, além de outros que já foram citados, os servidores atuais,
E aí vocês vão dizer, eu não acredito. A PEC faz isso? Faz. Por exemplo, a PEC, ela veda férias superior a 30 dias. Então, ninguém vai poder ter mais, por exemplo, 30 dias de férias, 15 dias de recesso, se tiver. Vai poder ter, no máximo, 30 dias. Não pode passar de 30 dias. A PEC também proíbe anuênio, quinquênio e adicional por tempo de serviço. Então, se a PEC for aprovada do jeito que está, vamos supor que ela seja aprovada amanhã. A partir do próximo mês, você não vai mais contar para anuênio. Você não adquire mais anuênio. Você congela no percentual que está, mas não adquire mais nenhum percentual futuro, porque ela está acabando com o direito ao anuênio. Também está acabando com a licença-prêmio. Então, você só vai contar licenças adquiridas até agora. Da publicação da PEC para frente, você não vai mais poder contar para fins de adquirir novas licença-prêmio. Também as progressões e promoções com base em tempo de serviço. Então, às vezes, você tem progressões por antiguidade, ou seja, a cada 3 anos você muda de referência, ou a cada 5 anos a PEC também proíbe. E o que é mais grave, ela proíbe também indenização por substituição. Sabe o que é isso? Se você, a partir da PEC, lógico, você não vai mais poder converter férias não usufruídas em dinheiro, em indenização, se não tiver usufruído em atividade. Da mesma forma, a licença-prêmio. Agora, essa questão é um pouco discutível, porque eu não vou poder indenizar a licença-prêmio adquiridas a partir de agora. Então, mesmo que eles mudassem o texto, permitindo que a licença-prêmio continuasse, né, se ficar com essa questão da proibição de indenização por substituição, você não poderia converter em dinheiro as licença-prêmios não usufruídas. Só aquelas que foram adquiridas até a data que for publicada essa PEC. Então, vejam, nesses 6 pontos, como é grave, como essa PEC, ela traz consequências terríveis para vocês. Vocês viram aí quando a gente falou do estatuto, sobre o anuênio, sobre a licença-prêmio. Gente, a PEC acaba com esses 2 direitos se a prefeitura precisar mudar o estatuto. Se a PEC for aprovada do jeito que está, o prefeito ele vai ter todo o embasamento legal para dizer que a partir dessa data para frente, ninguém mais vai aumentar o percentual de anuênio, ninguém mais vai ter direito a adquirir novas licenças-prêmios. Né? Então, vejam a gravidade, vejam os prejuízos que podem ser sofridos. Eles mudaram muita coisa, mas isso é conversa fiada, como eu já falei. Mudaram coisas que não têm tanta repercussão, porque o grosso mesmo permaneceu. Vocês estão vendo que esses pontos que eu apresentei são pontos do substitutivo, que foi feito no dia 23 de setembro agora. Então, vejam que da proposta originária para essa proposta, em relação à questão de impactos e prejuízos, não mudou quase nada, tanto para o servidor, que já está, como foi colocado agora, como para aqueles que ainda vão entrar, considerando que essa PEC é um verdadeiro ataque ao Instituto do Concurso Público. Né? Então, assim, eu fiz um resumo desses 6 pontos, que são os pontos principais. A PEC ela tem um texto mais completo, mas há muitos pontos que não cabem discutir aqui, porque tratam de outras questões que não estão diretamente relacionadas à questão dos servidores públicos, mas lida a PEC toda, esses 6 pontos, sem dúvida, são os que mais interessam a vocês, já que eles estão relacionados diretamente aos prejuízos que vocês vão ter aí, não apenas no município de Santa Quitéria, mas para todos os servidores públicos do Brasil. Então é isso, Germana. Se tiver alguma pergunta relacionada à questão da PEC, eu estou aqui à disposição.